Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os ossos que constituem para nós a parte livre do membro superior, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o húmero, que é esse osso grande aqui do braço, falar sobre o rádio e sobre a ulna, que são os ossos do antebraço, finalizando então com punho e mão e dedos, né? Os ossos longos, de maneira geral, eles possuem algumas regiões. A primeira região, as primeiras regiões, são as duas extremidades. Eu tenho uma extremidade que vai estar mais próxima da articulação do ombro e uma outra extremidade que vai estar mais próxima da articulação do cotovelo. Então, eu tenho aqui uma epífise proximal, que é a parte que se articula com o ombro, e eu tenho uma epífise distal, que está mais longe da articulação, então, do ombro. Toda essa parte central do osso nós chamamos de corpo do húmero ou diáfise do húmero. Vamos começar falando, então, sobre as estruturas anatômicas presentes na epífise proximal. A primeira delas é essa estrutura arredondada, que se articula com a cavidade glenoidal da escápula, chamada, então, de cabeça do húmero. Percebam que em volta da cabeça do húmero existe um estreitamento aqui, um estrangulamento. Nós chamamos, então, toda essa circunferência aqui em volta da cabeça do húmero de colo anatômico do húmero. Então, cabeça do húmero, colo anatômico do húmero. Na transição entre a epífise proximal e a diáfise, nesse ponto aqui, ó, percebam que a cabeça forma um cone, né? Vai se afinalando esse funil. Chegou nesse ponto aqui, onde nós temos o chamado colo cirúrgico do húmero. Então, cabeça, colo anatômico, colo cirúrgico. Outras estruturas, tem duas extremidades, duas estruturas bem grandes aqui, bem destacadas, que é o tubérculo maior e o tubérculo menor do húmero, são estruturas relacionadas com a fixação muscular, a diáfise ou corpo, e na epífise distal do húmero, né? Então, aqui nós temos a epífise distal, eu tenho uma estrutura bem importante aqui que se articula, uma se articula com o rádio, a outra com a ulna. Então, aqui nós temos o capítulo, chama-se capítulo, e a outra estrutura aqui se chama tróclea. Então, nós temos o capítulo do húmero e nós temos a tróclea do húmero. Capítulo e a tróclea. Lateralmente, né, dos lados aqui do capítulo e da tróclea, eu tenho duas estruturas mais proeminentes aqui, né? Essa primeira, que é mais evidente na região medial, é o epicôndilo medial do húmero. E aqui, bem discreto, aqui, quase imperceptível, bem pequenininho aqui, o nosso epicôndilo lateral do húmero. Na face posterior, essa região aqui onde a ulna se encaixa, nós chamamos de fossa do olécrano, justamente porque vai articular com essa região aqui, né, da ulna. Então, lá, fossa do olécrano. Revisando, então, o nosso húmero, cabeça do húmero, o colo anatômico em volta da cabeça, o colo cirúrgico, o tubérculo maior, o tubérculo menor, a diáfise, que é o corpo, o capítulo, a tróclea, o epicôndilo medial, o epicôndilo lateral e, posteriormente, a fossa do olécrano. Dando continuidade, então, à nossa aula sobre os ossos que constituem o membro superior, vamos falar um pouquinho sobre o rádio e sobre a ulna. O rádio é o osso lateral do antebraço, a ulna é o osso medial do antebraço. Então, o rádio fica do lado do polegar, né? O rádio fica do lado do polegar e a ulna do lado do quinto dedo, do dedinho aqui, né? Então, do quinto dedo. Tá? Bom, outras informações importantes. Na articulação do cotovelo,
O rádio, ele só acompanha o movimento. Então, o rádio, vejam, ele só acompanha o movimento. Vamos colocar aqui em perfil, ó. O rádio, ele não se articula verdadeiramente com o húmero. Quem se articula com o húmero e forma para nós a articulação do cotovelo é a ulna. Olha aqui, pessoal. Então, a ulna, ela se articula com o húmero, né, e forma aí a nossa articulação do cotovelo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o rádio. Primeira estrutura que nós temos no rádio é essa epífise proximal, que é a cabeça do rádio. Então, a cabeça do rádio está mais próxima do capítulo. Abaixo da cabeça do rádio, nós temos uma área rugosa, uma elevação aqui chamada de tuberosidade do rádio, né? Então, cabeça, tuberosidade do rádio, que serve para fixação de músculos, né? Por exemplo, o músculo bíceps braquial. Existe uma face do rádio que é bem cortante. Se a gente observar aqui, ó, tem um formato bem fino, né? Que é essa margem interna aqui do rádio. Essa margem interna toda nós chamamos de margem interóssea. Olha aqui, essa margem cortante toda que vocês estão observando ali em formato de faca, né? É a margem interóssea do rádio. E o rádio termina numa estrutura, né, numa ponta aqui, ó, nessa região aqui bem do lado do polegar, chamado de processo estiloide do rádio. Então, o rádio tem cabeça, tuberosidade do rádio, margem interóssea e o processo estiloide do rádio. O processo estiloide do rádio fica nessa região aqui, ó, né? Bem nessa região aqui, ó. Então, se você observar que tem uma saliência aqui, ó, nesse ponto, essa região onde eu tenho então o processo estiloide do rádio. Já na ulna, nós temos como sendo o osso medial do antebraço, então o osso que fica localizado no mesmo lado do dedinho, né, do dedo mínimo, do quinto dedo. Ela possui uma abertura que se articula com a tróclea. Então, essa abertura da ulna, essa volta que vocês estão observando aqui na ulna, chama-se incisura troclear. Então, essa abertura toda, onde o húmero se encaixa aqui na ulna, nós chamamos de incisura troclear. Então, tudo aqui é incisura troclear. Essa estrutura posterior aqui da ulna, ela forma a região posterior do nosso cotovelo, aquela bolinha do cotovelo, né? Então, essa estrutura aqui, nós chamamos ela de olecrano. Tá? Então, por isso que no húmero tem uma fossa do olecrano e aqui o olecrano. Tá? A ulna também tem uma margem interóssea, que é essa margem mais fina aqui. Então, margem interóssea da ulna. A cabeça é essa estrutura arredondada aqui. Então, aqui nós temos a cabeça da ulna e o processo estiloide da ulna. Então, ela tem uma incisura troclear. Tem o olecrano, que é a partezinha posterior do cotovelo. Tem uma margem interóssea. Tem uma cabeça da ulna e um processo estiloide da ulna. O processo estiloide da ulna é bem fácil de ser visualizado. Essa estrutura aqui, ó, se você olhar no seu punho, eu tenho uma área mais elevada nessa região, né? Essa estrutura mais elevada, bem aqui, é o nosso processo estiloide da ulna. Falando então sobre o punho, né, e mão, região do punho ou a região do carpo, nós temos 8 ossos, né? Então, 2 ossos são importantes que vocês se lembrem, o que faz a articulação diretamente com o osso rádio, que é o nosso osso escafoide, e do ladinho dele o osso semilunar. Então, são 8 ossos, 2 fileiras, uma fileira proximal e uma fileira distal. Na fileira proximal, eu tenho aqui articulando com o rádio, né, o escafoide, e do ladinho dele aqui o semilunar. Depois, os ossos do carpo. Nós temos 5 ossos que constituem os metacarpos, no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, formam para nós a palma da nossa mão. Então, a palma da mão ela é constituída, então, pelos 5 ossos do metacarpo. Depois do metacarpo são as falanges. Então, eu tenho uma falange proximal, uma falange média e uma falange distal.
falange proximal, falange média e falange distal. O polegar possui apenas falange proximal e falange distal. Então, seria metacarpo, falange proximal e falange distal.